Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu trabalho atualmente no Parque Nacional do Iguaçu, sou chefe do parque, sou servidor. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Espero que essa história, que é a história da minha vida, convença ou não convença vocês sobre a importância de parques nacionais. Eu sou criado e me criei em Chapecó, Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, onde eu tive... meus pais adoravam acampar desde cedo, praticamente nasci em acampamento, nasci vivenciando, experimentando natureza selvagem, natureza em sua plenitude. A região do oeste de Santa Catarina, principalmente ao longo do rio Uruguai, é uma das regiões belíssimas, né? Tinha uma qualidade ambiental, não só de beleza cênica, mas de rios, de natureza selvagem, de vida selvagem, como é atualmente, ou como é o Parque Nacional do Iguaçu. O rio Uruguai, a gente acampava, chegava a passar meses no rio Uruguai acampando e desfrutando desse tipo dessa qualidade de vida. E nessas andanças com meus pais, acampando, nós viemos a Foz do Iguaçu, viemos conhecer Parque Nacional do Iguaçu e acampamos. Antigamente se acampava ali onde é o restaurante Porto Canoas, a gente acampava naquele local. Nós acampamos exatamente onde é o estacionamento. E de todas as experiências que a gente teve no Parque Nacional do Iguaçu, uma mudou minha vida, transformou minha vida e me fez o que eu sou hoje e acreditar no que eu estou falando para vocês. Eu adorava pescar. Eu me criei na beira do rio Uruguai, adorava pescar, e ali naquele local cheio de peixes, eu não resisti. Eu vi um monte de peixes e peguei minha linhada e fui pescar. E não deu outra, eu fui flagrado por um guarda-parque, eu fui surpreendido por um agente, um servidor público federal que estava fazendo a fiscalização, cuidando do parque, e eu ali pescando. Eu era um menino de 10 anos, e esse servidor público, esse cidadão, essa pessoa, ele não disse a palavra não. Ele veio e me deu uma aula de parques nacionais. Ele me explicou o que é um parque nacional, para que serve o parque nacional. E aquilo, um menino de 10 anos, aquilo marcou a minha vida, aquilo foi, tipo assim, pegou na veia, tocou meu coração. As palavras dele, o que ele falou de parque nacional, aquilo passou a ser meu sonho e ele passou a ser minha referência. Eu passei a pensar em ser como aquele servidor, aquele guarda-parque. E eu tinha 10 anos. Aí... segue-se a vida, voltei para Chapecó, a gente fica jovem, vai para tudo quanto é lugar, faz festa, etc, etc. Até que, no final da década de 90, meus pais mudam para Mato Grosso do Sul. E nesse inteirinho, que eu estava exercitando ainda e pensando em ser guarda-parque, alimentando meu sonho, as florestas e os rios da região oeste, não só da região oeste de Santa Catarina, mas da região oeste e sudoeste do Paraná, elas foram transformadas para a gente produzir nosso alimento, para a gente produzir, para a gente crescer, para a gente desenvolver. Isso aconteceu. E tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância, de repente, se escorreu e a gente perdeu aquela coisa toda. Mas, no final da década de 70, a gente muda. Meu pai, com uma leva de sulistas, vão para Mato Grosso, buscar a vida, e nós vamos junto, eu vou junto, e nós vamos para o Cerrado, e aí eu tenho uma experiência, né, de jovem, de vivenciar os grandes cerrados brasileiros, aquela plenitude dos cerrados brasileiros, uma imensidão interminável, né, de cerrado com biodiversidade, com queixada, com anta, com onça, com sucuri, enfim. Mas meu pai estava lá, trabalhando com compra e venda de fazendas. Ele comprava a fazenda e negociava, dividia e vendia as suas pequenas propriedades. Ele estava também nesse processo e eu estava fazendo parte desse processo. Mas me encantava, fazia parte da minha vida, contato com a natureza, a experiência, a vivência com a natureza. E conforme a gente o meu pai ia dividindo as propriedades, hora ou outra aparecia uma propriedade que nos interessava. E aí eu me apaixonava, porque eu queria estava dentro de mim ser uma pessoa, trabalhar em contato com a natureza. E quando eu me encantava por uma propriedade, me apaixonava por essa propriedade, meu pai vendia, tá? Porque o sonho dele era outro. Meu pai tinha um sonho que os filhos tinham que ter diploma universitário, tinham que passar para a universidade. Eu sou o último filho, o mais novo, e ele acreditava nisso. E eu estava vivendo a maior experiência da minha vida, o que eu mais gostava que era viver em contato com a natureza, mesmo que sendo uma fazenda, enfim. 2 sonhos diferentes, nós acabamos conflitando. Esse conflito, uma hora, foi denso, isso é uma discussão acalorada. Eu, homem feito, imagina, homem feito com 19 anos, né, já era... Discuti com meu pai, vergonha, fui para o meu quarto, estava fazendo minha mochila,
para ir para o sul, voltar para o sul, para a casa de um irmão, me abrigar na casa, me proteger na casa de algum de meus irmãos. E minha mãe, essa docilidade, essa leveza, que é uma bênção das mulheres, é uma característica das mulheres, é um tributo das mulheres. Ela lembrou de meu sonho, ela resgatou meu sonho de 10 anos, aprendido aqui no Parque Nacional do Iguaçu, e descobriu que em Cuiabá havia um curso chamado Engenharia Florestal. Eu não sabia nem o que era isso, o que é engenharia florestal, nem ela sabia, mas, de repente, ela me convenceu de que isso poderia ser aquilo que eu queria ser quando criança, que era ser guarda-parque, trabalhar com conservação, talvez a engenharia florestal. Bem, eu estava com a mochila pronta, estava pronto para partir, em vez de ir para o sul, fui para o norte, fui para Cuiabá. Estudei, gente, estudei muito, como a maioria de vocês estão aqui estudando. Estudei ecologia, estudei conservação, me dediquei à conservação da natureza profundamente, estudei muito Pantanal, estudei muito o Rio Cuiabá e estudei muito Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães fica ali do lado de Cuiabá, e o mesmo processo que eu vi na minha infância, na região oeste de Santa Catarina, que eu acompanhei na minha juventude nos cerrados do Brasil, estava acontecendo na Chapada dos Guimarães. No sopé e na borda da chapada, chegando o processo de transformação, transformando os cerrados, transformando as paisagens, a especulação imobiliária, e ambientes como esse estariam perdidos, porque estariam cheios de casas, cheios de entropismo. E no cerne da universidade surgiu um núcleo discutindo conservação da natureza. Esse núcleo fez uma proposta de criação do Parque Nacional Chapada dos Guimarães, que se tornou fato na sequência, e nós criamos o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Enfim, me formei, fui para a Amazônia, fiquei lá uns 3 meses, vivenciando a grande floresta amazônica, fantástica, maravilhosa, biodiversa, e, de repente, me chamaram, me provocaram para trabalhar em Mato Grosso do Sul, voltar onde meus pais estavam. O Estado de Mato Grosso do Sul tinha recém sido criado, estava estabelecendo seus institutos de meio ambiente, seus órgãos ambientais, e fui provocado para disputar um concurso, uma seleção, e me dei bem. Fui lá, numa entrevista, passei, fui selecionado, e talvez um prêmio, para mim foi um prêmio, mas eu fui destacado para ir trabalhar em Bonito, Mato Grosso do Sul, cuidar da agenda ambiental em Bonito, junto à Serra da Bodoquena, uma região de relevo kárstico, muitos já conhecem lá, de cavernas, rios subterrâneos, água cristalina, uma floresta decidual fantástica, perobais, vida selvagem fantástica, e passando pelo mesmo processo que todas as outras áreas estavam passando. A gente perdendo recursos, perdendo natureza, transformando memória de uma nação, transformando as paisagens, desculpe, que refletem a memória da nossa nação, sendo transformada. Aí, já profissional, com qualidade, resgatamos um projeto de Parque Nacional e foi criado, em 2001, criado o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que salvaguarda, protege, que garante essa memória, essa feição, essa beleza da nossa nação brasileira e da região de Bonito, que Bonito é pouco para aquela região, quem conhece sabe. Enfim, conseguimos garantir isso. Mas talvez uma inquietude ainda no meu ser, eu sempre fui um ser muito inquieto, estava faltando alguma coisa. Aí surge, em 2002, um concurso do IBAMA para analista ambiental. Eu nunca tinha pensado na vida em fazer concurso. Eu estava muito bem lá em Bonito, trabalhando, mas uns colegas falaram, tem tudo a ver contigo, é a sua cara. Você tem tudo a ver com ser servidor público federal e trabalhar em parques de reserva. Enfim, vou lá, eu faço o concurso do IBAMA e acerto na mosca. É assim, vou lá, eu acho que de Mato Grosso do Sul nós passamos em 5. Porque aquela prova que eu fiz, tudo que eu tinha visto na vida estava ali. Aquilo era a materialização da minha experiência de vida. Entro no IBAMA em 2002. Eu esqueci de passar isso é da Serra da Bodoquena. Também tinha isso, a Piarpídia, que é o símbolo do Paraná, que já está, aqui não tem mais, mas lá ainda existia, então foi protegida com isso. Mas, enfim, entro no IBAMA, dou uma rodada pelo Ceará e me convidam para trabalhar no estado de Mato Grosso do Sul. Não, desculpe, me convidam para vir, com licença. Perdão, eu estou com um problema na garganta. Mas me convidam
o presidente do IBAMA me convida para um desafio e vir trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu, que estava passando num momento que precisava de ajuda. Imediatamente aceito, porque eu sou de Chapecó, eu sou daqui da região, agora sou Foz do Iguaçuense, mas a mesma floresta vinha de Chapecó até aqui, e na minha infância, uma onça, por exemplo, poderia circular, um grande carnívoro, a floresta é uma só, ela circulava de Chapecó até aqui, pelos corredores, Gustavo. Tá? E sobraram somente ilhas. Enfim, 2003, vim para cá, tem 16 anos que me dedico à conservação, me dedico a contribuir à conservação de Parque Nacional do Iguaçu, que já foi falado aqui por algumas pessoas, mas que abriga, protege, salvaguarda uma das feições mais impressionantes desse planeta. E uma das feições que é nosso símbolo, as feições que representam a nossa nação, isso é papel de Parque Nacional. O papel de Parque Nacional é garantir a memória de um país, garantir a memória de uma nação, por isso que chama Parque Nacional. E, ao mesmo tempo, também, garantir que a vida selvagem exista, garantir que as espécies que a gente perdeu em Chapecó, que a gente perdeu no Cerrado, que perdeu em alguns lugares, que as espécies existam. E, para isso, a gente tem que ser guerreiro, tem que ser agressivo, tem que ser forte, porque as pressões são muito grandes para que a gente perca esse recurso. E, ao longo da nossa história, a gente vai perdendo. Felizmente, há 80 anos atrás, nós completamos hoje 80 anos, foi criado o Parque Nacional do Iguaçu, que protege uma natureza esplêndida, uma natureza divina, uma vida selvagem que poucos lugares desse país têm. A maior representatividade, a maior memória das florestas da Mata Atlântica do interior está guardada no Parque Nacional do Iguaçu. Então, muito além dessa importância de Cataratas do Iguaçu, o Parque Nacional do Iguaçu protege a vida selvagem, protege a natureza selvagem. Há 10 anos atrás, para finalizar, há 10 anos atrás a gente está... Onça pintada é nosso símbolo, ela está na nossa logo, ela é a nossa referência, é o carnívoro mais poderoso das Américas. É fantástico, maravilhoso. Há 10 anos atrás nós estávamos perdendo essa espécie aqui. Ela estaria extinta se nós não tomássemos medidas muito enérgicas, muito decisivas, muito positivas para voltar, tentar salvar. E hoje nós estamos salvando. A população em 10 anos mais que dobrou, e é uma relação aí internacional de fronteira, Brasil e Argentina. Nós estamos conseguindo, um trabalho conjunto, fazer com que essa espécie continue a viver em nossas florestas, continue a fazer parte da nossa vida. Eu tenho um filmezinho que eu gostaria de passar, por favor. É um vídeo, não sei se eu tenho que tocar aqui, mas que representa muito bem essa... E aí pode passar algumas vezes, eu acho que o meu tempo está quase esgotando, mas, para finalizar, como resultado de todo um trabalho, toda uma dedicação, do entendimento que por que a gente cria parques, essa é a ideia de falar para vocês, por que nós criamos, ao longo da nossa história, parques nacionais e por que nós protegemos parques nacionais? Porque a gente protege realmente a memória da nação, a gente protege a vida, a expressão do que existe nas nações, na nossa nação brasileira. E não só de beleza cênica, não só de Chapada, não só de Cataratas, mas salvaguarda, protege, garante de existência todas as nossas espécies. Como a arpia arpija, que está na nossa logo e desapareceu do Estado, mas ainda é possível a gente salvar uma população de onça pintada. E essa onça que vocês veem aí, ela chama Atiaia. Essa onça é uma fêmea que está há 5 anos sendo acompanhada por nós, é a segunda cria dela, e ela nos brindou com 3 filhotes há 1 ano. Eles estão completando agora, em abril, 3 anos. A gente tem acompanhado. Ontem à noite eu vi um dos filhotes, a gente tem acompanhado. Então, um esforço de várias pessoas, um esforço de servidores públicos, um esforço, uma decisão de fazer, a gente consegue salvar a vida selvagem, ao mesmo tempo num lugar que recebe 2 milhões de visitantes. A área de vida da Atiaia é do portão do parque até as cataratas, onde ela circula com 3 filhotes e onde circulam mais de 2 milhões de visitantes, ou em torno de 2 milhões de visitantes. Obrigado.